Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o segundo bloco do programa De Bem com o Pão. Hoje conversando com o irmão Ronald, nos trazendo um pouquinho mais do que acontece toda sexta-feira, às 22h30, logo depois do De Bem com o Pão. Só que daí no canal ao vivo, né? O De Bem com o Pão no canal aberto, e no canal ao vivo acontece o vídeo treinamento para os consultores da editora Vento Sul, às 22h30, com o irmão Ronald lá. E hoje nós estamos aqui pegando essas experiências que o irmão passa lá, podendo aqui compartilhar um pouco mais conosco com respeito às técnicas de venda, às estratégias que o Senhor tem dado para que os irmãos assim consigam fazer esta propagação dos materiais da editora Vento Sul. Irmão, tu comentou aqui da venda do devocional também para grandes empresas. Está chegando o final do ano, né? Esse final do ano agora, essa virada, muitas empresas usam essa estratégia de presentear seus funcionários. Dependendo, olha só, dependendo da quantidade de funcionários, dá aí uma grande alavancagem na distribuição do material. Não precisa ser só o devocional, né? Pode fazer esse material também de qualquer livro. Sim. Então, é isso que eu queria que tu desse a dica agora. Qualquer livro, posso mudar a capa? Como é que eu posso fazer para presente de final de ano? Então, isso na verdade depende muito de empresa para empresa, mas essa semana eu vendi para um escritório de contabilidade 40 livros Seja Próspero, né? Que na verdade esse irmão nosso que é dono desse escritório já faz quase 5 anos que no final de ano ele dá um livro para cada cliente dele. E ele já deu o devocional, já deu a Injustiça da Parte de Deus, Esposa e Modelação, não tenho certeza qual foi o do ano passado, mas aí esse ano ele comprou o Seja Próspero. A gente está vivendo momentos de crise, né? Então ele, entendendo que para realmente poder ajudar os clientes dele, ele fez um investimento dessa forma. Né? Então essa eu acho que não tem assim, não tem nenhum material que não viria a servir de alguma forma. Né? Por exemplo, um CD que fala de fé, um CD que fala de amor, os kits de MP3 com título Paz, né? Todos são muito sugestivos, assim. O livro Portal para a Glória. Esse foi o livro do ano passado. Olha só, R$14,90. R$14,90, presente final de ano, para agregar, quem sabe, com mais outros presentes. Tem empresas que dão aquela famosa cesta de final de ano. Já imaginou, junto com aquela cesta, tem um alimento espiritual? O livro Portal para a Glória, ensinando sobre a salvação. Olha que maravilha! Irmão, até tocar nesse assunto, aproveitar aqui o ministério também de pastor do irmão. Porque o que eu vejo, assim, que a gente precisa abrir os olhos dos empresários, agora eu vou pedir ajuda aqui desse vendedor, vamos dizer assim, né, dos materiais, e também pastor aqui para nos dizer a importância de eu mostrar a moral, a índole, o carisma e o caráter de Cristo para ser assim impregnado, para ser projetado para os meus funcionários. Quantos problemas a menos talvez eu vou ter se os meus funcionários tiverem uma educação cristã, vamos dizer assim, né, irmão? Então, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma empresa aqui de São Paulo que o dono dessa empresa, ele resolveu presentear todos os funcionários com uma assinatura da TV Menorá. Né? Então, eu creio assim que ele tem uma visão realmente que ele vai evitar muitos problemas. E nós, quando vamos conversar com esses empresários, a gente tem que, lógico, com a força do Espírito Santo, mas procurar mostrar que aquela pessoa que está sendo alimentada com as palavras de Cristo, ela vai ter um rendimento totalmente diferente da outra. Ela vai evitar fofocas, ela vai evitar falar coisas inúteis no horário de trabalho, ela vai ter menos problemas em casa, porque uma pessoa hoje que segue a verdade de Deus, ela vai ter solução para todas as áreas da sua vida. Então ele vai ter um funcionário muito mais capaz de atender as necessidades da empresa, porque ele vai ter mais foco, ele vai estar com mais condições de fazer o trabalho. Vai bem em casa, não traz estresse para o trabalho. Vai ficar menos doente, né? Aliás, quantas vezes nós já não fomos curados na igreja? Ou que nem a gente ouviu ontem o testemunho da irmã que, lendo o livro, foi curada da depressão. Imagine que uma pessoa ia passar anos num tratamento psiquiátrico, tomando remédios fortíssimos, e ela, lendo o livro, na 22ª página, foi curada, foi liberta. Então, tu imagine você sendo empresário, podendo contribuir para essa boa formação dos teus
funcionários. Mas de repente ele vai dizer, mas eu não me sinto capacitado. Então você tem todo o apoio do material, tem o apoio das mídias da igreja, e com certeza em cada cidade o presbítero, lideranças ali vão estar totalmente preparadas, ou se não estiverem totalmente preparadas, vão estar dispostas para Deus usá-las para fazer esse trabalho, fazer essa visita, compartilhar uma palavra com os funcionários, para realmente conseguir colocar esse amor de Deus no coração que vem por intermédio de Cristo, né? Eu tenho certeza, assim, se a gente conseguir compreender que o maior tempo que a gente passa é no nosso serviço, né? Assim, hoje em dia, a gente às vezes tem que trabalhar de 12 a 13, 14 horas por dia, fora o tempo que a gente passa num ônibus, às vezes numa locomoção, num metrô, enfim. A pessoa passa muito tempo fora de casa. Aí se ela chega no ambiente de trabalho, aquele ambiente não é bom, aquilo vai sobrecarregar ela demais. E se o empresário tem visão e ele sabe que o funcionário, estando bem, aquilo é bom para o negócio dele, nós estamos com muitos argumentos ótimos para convencê-los de fazer isso aí. Até fazer um comentário. Esse irmão lá de Santo Ângelo, que está fazendo esse contato com o pessoal da Coca-Cola, esse gerente da Coca, ele quer colocar no refeitório uma mini livraria para empréstimo para os funcionários. E assim ele quer comprar todos os livros, pelo menos um exemplar de cada, para que os funcionários possam tanto ler ali, como levar os livros para casa para fazerem essa... Faz uma biblioteca no refeitório lá. Exatamente. Então, olha, as possibilidades são imensas. O funcionário fica menos doente, falta menos no serviço. Tem menos ciúmes entre a equipe. Trabalham mais conjuntamente. Lá eles têm um trabalho mais conjunto, um favorecendo o outro, para que a empresa como um todo possa progredir, né? E muitas outras... Vai ensinar ele a não roubar, vai ensinar ele... Né? Mas temos problemas de pequenos furtos na empresa. Entra lá a educação cristã. Lá, Deus diz, não posso roubar. Não posso querer invejar o que é do outro. Já não tenho mais aquele problema. E não fui eu que ataquei, não tive que fazer uma investigação, não tive que envolver polícia, causar constrangimento. Foi uma educação, uma moral nova ali sendo colocada. Exatamente. E assim, muitas outras coisas que trazem benefício. Olha, realmente diz o irmão Ronald, que se o empresário começar a ter uma visão de que isso favorece, não só financeiramente, mas favorece a equipe que ele trabalha, favorece as famílias que ele vai estar ajudando. Um pai de família está lá trabalhando, sai do trabalho exausto, chega em casa, tem problema com a esposa, tem problema com os filhos, dá um monte de estresse, vem depois do tipo de trabalho estressado e deu problema em casa. Vai para casa estressado porque tinha muita coisa para fazer no trabalho. E ele não conhece o versículo que diz, né? Todos que sejais cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Precisa ele aprender isso? Cansou, se estressou. Não, peraí, deixa eu tirar um tempo com o meu Senhor para que eu volte para o prumo. Então, é realmente uma visão maravilhosa, inclusive que nós temos esse material, Visão Empresarial, que dá muitas dicas dessas para você também. Então, que maravilha, nós poderíamos incentivar todo o corpo de Cristo, poder incentivar as empresas a adquirirem isso aí, né? Isso é um ponto assim, que eu queria compartilhar. Assim. Nós hoje temos, trabalhando com material da editora em toda a igreja, a gente não tem uma quantidade substanciosa de irmãos envolvidos. Assim. A gente tem alguns irmãos pontualmente nas localidades, bem envolvidos, e mais um grupinho de pessoas. Mas esse não é, eu não penso que esse é um trabalho para tão poucos, esse é um trabalho para todos, porque, na verdade, algo assim que tem me encorajado muito em tudo isso é ver os frutos ali na cidade onde eu estou, né? Por exemplo, irmãos que trabalham atendendo o público, trabalham com outras pessoas, levando os materiais e oferecendo para essas pessoas nos seus ambientes de trabalho, e pessoas dando muitos testemunhos como esse material está ajudando elas lá naqueles lugares. Elas não frequentam igreja, elas não sentiram ainda esse chamado, mas elas estão recebendo e vão comprando cada vez outro material, e assim a gente consegue chegar em muitos lugares onde a gente não pensava. A gente vê um irmão lá recentemente que está fazendo, ele entrou na igreja em depressão, foi já liberto na igreja pelo Senhor, pelo poder do Espírito, lendo os materiais, Deus foi dando cura interior, a injustiça da parte de Deus, muitos materiais que foram trabalhando dentro do coração dele.
E agora, por último, ele ainda é obrigado a fazer essas consultas com o psicólogo, porque ele tem um programa lá, mas o psicólogo já espaçou aquilo para cada 15 dias, e alguns dias atrás ele levou de presente para o psicólogo o livro A Injustiça da Parte de Deus, para explicar para o psicólogo por que ele estava tão bem. Vai dar um nó na cabeça do psicólogo. Com certeza. Veja, esse é um trabalho que toda igreja pode se envolver, né? Isso não é um trabalho para o dono da livraria. Isso é um trabalho para todos nós. A gente, envolvidos nesse processo, contribuindo, a gente, na verdade, está fazendo aquilo que esse empresário pode fazer em grande escala dentro do seu ambiente de trabalho, mas eu, sendo um funcionário, posso criar esse ambiente pela palavra de Deus com todos os meus colegas ali dentro, né? Lembro quando a gente estava na faculdade, a gente, jovem, cheio de energia, cheio de vontade para fazer um monte de coisa, nem sempre as coisas certas, mas quando juntou 1, 2 ou 3 que eram cristãos, a gente gastava os nossos intervalos fazendo o quê? Orando, compartilhando a palavra, e dessa forma a gente ganhou muitas almas ali, naquele meio que teoricamente é um meio muito resistente, mas eu digo para você que não é, porque tem muitos universitários cristãos, tem muitos universitários que estão com sede da palavra de Deus, e ali naquele ambiente, como universitário, a gente ganhava muitas almas. Eu não era o que mais ganhava, mas eu tinha um que era... O cara era assim, ele não perdia a chance, e eu fui aprendendo com aquilo, né? Porque na minha formação não era muito de conversar assim. E aí eu fui aprendendo e fui vendo, eu ficava junto, e aquilo encorajava ele, porque tinha mais alguém com ele. Olha, nós ganhamos muitas almas na universidade, na faculdade, dessa forma. Por quê? Porque a gente estava junto, trabalhando unidos. Então, a igreja do Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que crê no Senhor Jesus, tem que fazer esse trabalho de semeador, né? E buscar essas estratégias, porque às vezes a gente não sabe como falar com as pessoas. Mas se você mostrar os livros, mostrar o material, daqui a pouco a própria pessoa começa a sentir liberdade de contar alguma coisa da vida dela, e você, já conhecendo o material, vai ter a oportunidade de encaixar o que é melhor para ela, né? Fica aquela história, mostra um título aqui, mostra, olha aqui depressão, olha só esse portal para a glória, mas o que é isso? É sobre salvação. Ah, mas já sabe o que é salvação? Como assim? Tu é salvo? Não. E aí começa uma conversa. Seja próspero, seja próspero. Como assim próspero? Você sabe o que é prosperidade? Ah, é ter bastante grana. Não, vou te mostrar o que é prosperidade então, para você ver que ter grana é uma parte só da prosperidade. Opa, como assim? Então, e aí vai muitos ensinamentos que a gente vai aprendendo através dos materiais. E como o irmão disse aqui, irmão, temos também o CD de evangelismo para ajudar um pouquinho mais, mas usando os materiais. Como é importante isso que você disse nesse momento, de que é um trabalho para todos, independente da idade que tem na igreja. A gente tem que quebrar aquela barreira que eu insisto aqui em comentar com os irmãos, que vender os materiais é sim uma forma de propagar os materiais. Eu tenho comentado lá na rádio, inclusive, tenho dito que vender os materiais, eu testifico lá na parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. Exatamente. Né? Porque o senhor tinha uns pãozinhos só. Como é que ele vai fazer? Como é que nós vamos fazer hoje? Bom, eu vendo um material e com aquele custo eu faço outro material. E assim eu vou multiplicando a palavra do Senhor contida nesses materiais que está sendo propagada, né? Então eu testifico sempre aí o vender os materiais com a multiplicação dos pães, que é o que nós devemos fazer hoje. Então, não importa a idade que você tem que quebrar, não, mas vou vender material, quebrar essa resistência, vende o material, leva para a tua casa, mostra para os parentes, lá você entrega, se você quiser doar, doa, quiser emprestar, empresta, se puder vender, vende, não tem problema, porque você vendendo que tem outro depois, para não ficar depois o inimigo ficar cutucando, viu? Você deu o material e agora, tu não tem, está sem dinheiro para comprar outro, vai ter que esperar o salário do mês de novo, não, então vende e já tem o valor de novo. Eu até digo assim para os irmãos, olha só, se a pessoa não quer vender, ao invés de dar dado assim, às vezes é melhor emprestar, porque fica aquele vínculo com a pessoa, né, que ela vai pelo menos olhar o livro, né? E quando eu vou dar um material, eu tenho que vender esse ato que eu estou fazendo, de maneira que a pessoa se sinta interessada em ler o material. Eu sempre jogar o livro para a pessoa e falar, lê isso aí. Não vai adiantar nada, eu tenho que despertá-la para entender que aquilo ali vai ser algo benéfico para ela, que ela vai tirar o proveito dali. Senão a gente
joga a semente naqueles terrenos que não estão produtivos e preparados para... E não vai brotar, porque não está preparado. Agora, se eu fizer uma preparação, se eu conversar, explicar, fizer o gancho com a necessidade da pessoa, aumenta muito a possibilidade dela ler com atenção e a gente ter um resultado dessa forma. Eu queria contar mais uma experiência. Eu tenho minha esposa, ela trabalha numa instituição financeira, que é o HSBC, com fono laboral. E naquele momento ela vai aplicar técnicas para relaxamento vocal e preparação vocal, porque são os teleatendentes que passam o dia inteiro falando, né, e precisam desse cuidado. Mas quando eles chegam lá naquela sala para fazer essa terapia, daqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos, muitas vezes eles não querem fazer os exercícios. E o que acontece? Eles começam a contar os problemas da vida deles. Porque eles sentem essa liberdade com a minha esposa, né? Ela já conquistou assim, uma certa segurança naquele lugar, e as pessoas começam a contar a vida delas. E ela carrega uma bolsinha com 10, 15 itens. E daqui a pouco ela mostra. Porque a pessoa, ela se abriu. E ela então faz oração com a pessoa, mostra os materiais. E dessas pessoas, numa instituição financeira, que o grau de estresse é muito elevado, ela descobriu 2 coisas. Tem muitos cristãos lá dentro. Outra coisa, muitos cristãos desviados do Senhor, desejosos de uma palavra de Deus e procurando algo para voltar para o Senhor. E a outra coisa que a gente tem percebido é que aqueles que estão se identificando com a palavra, eles voltam a comprar o material dela, eles pedem, eles chegam a encomendar material para eles, para outras pessoas, por conta de verem que o material é de ótima qualidade espiritual. Então fica essa dica para os irmãos. Veja, são coisas do nosso cotidiano. Ela está fazendo outro trabalho, mas o ambiente muitas vezes proporciona uma conversa. E dessa conversa, estando preparados, a gente pode fazer muitas coisas. É lógico que a gente não quer que todo mundo vire vendedor de livros, né? Não é isso. Mas eu tenho que ter essa estratégia. Às vezes eu tenho que falar assim, ó, eu estou trazendo aqui o livro da livraria, eu estou só te trazendo aqui, você, né? Porque eu não vou estar mentindo, né? Não é isso que eu estou falando. Só que a maneira de eu colocar, às vezes, esse ponto, para a pessoa não sentir que eu estou querendo ganhar dinheiro com ela, né? Se eu tenho essa dificuldade, né? Agora, se eu não tenho, eu coloco, olha, eu estou trazendo esse livro aqui, lá da livraria da igreja, e queria te mostrar. A pessoa, ela intuitivamente vai saber que aquilo tem um preço, né? A gente coloca o precinho atrás, ela não vai nem se escandalizar com aquilo. Que muitos têm medo, que eles acham que as pessoas vão rejeitá-los por causa disso. E eu digo, irmão, não é bem assim. As pessoas entendem, porque elas sabem que tudo tem um custo e tem um valor agregado, e todo mundo precisa comer e precisa fazer as suas coisas. Então elas não se importam, o nosso material até tem um custo muito acessível, né? E a gente assim faz um trabalho maravilhoso. Agora eu sei que isso aí para muitos de nós é uma luta, mas eu encorajo os irmãos a orarem ao Senhor, a buscarem uma luz de Deus a respeito disso, porque a gente não deve fazer nada forçado, a gente deve fazer por amor a Cristo, mas se a gente entende que essas estratégias estão funcionando e que isso está dando mais velocidade para o avanço do reino de Deus, então que a gente possa aproveitar isso também como uma oportunidade de fazer a nossa obra, o nosso trabalho em comunhão com Cristo. Amém. Que bênção, então está vendo aí, olha, eu quero ainda puxar um assunto e dizer o seguinte, quando você faz um investimento, você quer colher frutos daquilo, você quer um retorno. Agora, quando alguma coisa te chega, assim, tu, vou ver se eu dou uma olhada ou não naquilo. Tu está acostumado, por exemplo, a receber uma revista. Eu tenho aqui uma revista de brinde, você nem lê. Mas se você comprar uma revista, nem sempre é do interesse que você quer, você fica incomodado, eu paguei para essa revista e ainda não li. Né? É que nem lá plantou uma sementinha na terra. Tu vai lá na sementinha, dá um brotinho, tu fica assim, quanto tempo vai demorar para você me dar o fruto? Porque eu plantei, já está tá brotando, tu vai lá, tu vai se importar com aquilo. Né? Nós vamos fazer um novo intervalo, né? E voltamos em seguida para o terceiro bloco. De bem com o pão.